E nos próximos capítulos da novela Renascer, o Tião mudará de ideia e decidirá confessar todos os podres envolvendo o Egídio, e inclusive que foi ele o culpado por ter lhe mandado darem uma surra. Eu não devia de te contar uma coisa dessa, pois ele ameaçou a Joana e meus meninos, dirá o Tião, já temendo pelo pior. O Inocêncio dirá que o Tião poderá ficar despreocupado, pois o colocará para morar em sua fazenda mais sua família, e que lhe dará toda a proteção que ele precisa. Em seguida, o Inocêncio chamará pelo Damião e ordenará que o capataz dê um corretivo bem dado no Egídio e nos homens dele, e assim o Damião fará. O problema é que o Damião passará dos limites e acabará fazendo algo terrível com o vilão, o que assustará a todos da região, já que o Egídio acabará no hospital. Um detalhe deixado no corpo do traste provará um segredo envolvendo a morte do Venâncio, fazendo com que sua situação só piore. Por outro lado, a Aurora e o Inocêncio engatarão um namoro, já na primeira semana juntos, o que deixará a Mariana nervosa. Na posse de um revólver, a menina prometerá vingança, mas acabará esquecendo de recarregar a arma ao apontá-la para Aurora. Pois a dona devia de começar a rezar agora, pedirá ela, deixando a fazendeira apavorada. Agora, antes de continuar, já deixa o seu gostei no vídeo se você gostaria que o Inocêncio desse uma surra no Egídio para vingar o Tião Galinha. Tudo poderá acontecer assim que o Inocêncio surpreenderá seus 3 filhos, amigos e funcionários ao decidir deixar sua fazenda e viajar para o Espírito Santo. O ricaço reunirá o Augusto, o Bento e o João Pedro para anunciar a sucessão dos seus negócios e de quebra se livrará de seu bichinho da garrafa. O Inocêncio dará ao Tião seu cramunhão. Em um primeiro momento, ele fará a oferta para tentar convencer o roceiro a denunciar o Egídio por agressão, mas em seguida decidirá dar imagem a ele com a justificativa de que já não precisa de mais nada na vida. O senhor tá querendo me dizer que tá me dando seu trenzinho em troca de nada? Parece bom demais para ser verdade, observará. O Inocêncio explicará que o trato que ele tinha com o Demo foi pago há muito tempo. E eu faço o que com ele? Perguntará o Tião. O que você bem entender, Tião, mas saiba que ele não vai dar nada na tua mão. Você vai pedir a ele o que quiser e ele vai te abrir os caminhos para você conseguir. Arrematará o coronel. Em seguida, o Inocêncio conversará com Deocleciano sobre a possibilidade dele aceitar a proposta da Aurora de trabalhar para ela no Espírito Santo. Às vezes não era bom não, eu digo, mudar um pouco o ar que respira, patrão, dirá o produtor. Mas isso aqui é a minha cachaça, dirá o Inocêncio. E o marido da Morena o aconselhará. Eu sei que é, patrão, mas é que nos últimos tempos não parece que essa cachaça aqui tenha lhe decidido muito bem. É que de uns tempos pra cá, o mais que você tem feito é implicar com seus fios. Primeiro porque eles não fazem nada da vida, depois porque eles inventam de fazer. O fazendeiro refletirá. Eu acho que você tá certo, Deocleciano. Talvez esteja em tempo de eu mudar um pouco de ar e quem sabe buscar um novo rumo em minha vida. Eu acho que ia ser bom, Zé, pra você e pra eles também, concordará o Deocleciano. Um tempo depois, o Inocêncio aparecerá comunicando sua decisão aos 3 filhos, que ficarão em choque. Minha condição para eu me afastar da fazenda é essa. Vocês 3 tomando conta disso tudo. Ou então eu não vou ter sossego para ir. O que vocês têm a dizer? Perguntará. Os 3 se entreolharão, processando aquilo tudo. E o João Pedro tomará a palavra. Pois o senhor pode ir sossegado. Por muito pouco, o Inocêncio escapará de uma nova tocaia da Mariana. Decidida a retomar o seu casamento com o ex-marido, já que foi desprezada pelo João Pedro várias vezes,
ela procurará o fazendeiro disposta a reconquistá-lo. Mas ele terá acabado de sair justamente para viajar para o Espírito Santo, onde encontrará o amor nos braços da Aurora. A Mariana dirá a Eliana que quer tentar ficar com o Inocêncio novamente. Eu tô indo desarmada. Agora, se vou em missão de paz ou para declarar uma guerra, vai depender de como o Inocêncio me receber por lá, dirá. O Inocêncio e a Mariana, então, quase se cruzarão no exato momento em que ele estará pegando a estrada. O Inocêncio entrará na sua caminhoneta e irá devagar pelas estradas de terra, meio com medo de acelerar. Ele sentirá como se fosse uma força que o segurasse. Até que, mais na frente, ele verá uma encruzilhada. E será aí que o José Inocêncio acelerará e passará por ela, levantando poeira. Segundos depois, em uma das 4 estradas, a Mariana surgirá a galope. E sem saber, a garota estará indo de encontro ao desencontro com José Inocêncio. Já o homem, quando atingir o asfalto, ele colocará o carro para correr. Será como se ele respirasse cada vez mais à medida que fosse afastando da Mariana. O fazendeiro sentirá que está deixando seus problemas para trás. À medida que o Inocêncio vai acelerando, a Mariana vem reduzindo a marcha do animal até parar por completo em frente à casa e apiar. A jovem perceberá que era o Inocêncio de fato. Ao chegar na porta da casa, será recebida pela Inácia, que perguntará o que ela está fazendo por lá. Pois eu vim conversar com o Inocêncio, Inácia. Eu quero acertar nosso ponteiro de uma vez por todas, avisará. A Inácia surpreenderá a Mariana. Teu marido se foi, fia. Saiu de viagem e não disse quando é que volta e se vai voltar. A vilãzinha não acreditará e insistirá em saber mais. Ao se dar conta de que o Inocêncio foi atrás da Aurora, a Mariana não se conformará. Então ele decidiu tocar em frente? É isso, Inácia? Ele podia ter pelo menos me procurado antes, ter a decência pra gente acertar o divórcio. Pelo jeito ele vai querer me deixar sair sem nada desse casamento, mas ele tá muito enganado, dirá ela, que em seguida mostrará que está com um revólver no bolso da calça. A Inácia temerá pelo pior. E seu José Inocêncio lá ia ser capaz de uma maldade como essa, Mariana? Claro que não, patrãozinho pode ser o que for, mas não é injusto, dirá a funcionária. Ele pode até não ser, mas e ela, essa outra? Questionará a Mariana, fula da vida. A Mariana perceberá que está perdendo o Inocêncio definitivamente e decidirá pedir ajuda ao Egídio para reconquistar o João Pedro. Sentindo uma mistura de raiva e desespero enquanto caminha pela casa do Inocêncio, a Mariana tentará digerir a informação de que ele havia partido atrás da fazendeira. Suas mãos tremerão e sua respiração ficará acelerada. A Mariana então reclamará com a Inácia. Ele não podia ter feito isso comigo, Inácia. Não sem ao menos me procurar antes. Isso é um golpe baixo, não sabe? Eu tô sem dinheiro, tô sem nada por culpa dele. A Inácia, com uma expressão de pena, balançará a cabeça e responderá. Fia, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, mas tem hora que é melhor seguir em frente. A Mariana, ao perceber que estava falando com uma parede, suspirará profundamente e sairá da casa, decidida a encontrar uma nova estratégia. Ela saberá que precisa de ajuda e só haverá uma pessoa que poderia estar disposta a se envolver em suas intrigas. A megera se dirigirá ao escritório do Egídio, onde ele estará sentado atrás de uma mesa, analisando alguns documentos. Ao ver ela entrar, ele levantará o olhar, curioso. Mariana, o que você tá fazendo aqui a essa hora? Eu achei que você tinha ido lá, atrás do safado do teu marido, dirá o homem.
A Mariana fechará a porta atrás dela e se aproximará, dizendo: Pois eu preciso da sua ajuda, Egídio. O Inocêncio se foi e me deixou sem nada. Eu preciso reconquistar o que é meu por direito. O Egídio, interessado, apoiará os cotovelos na mesa e entrelaçará os dedos, questionando: E como exatamente eu posso te ajudar? A jovem então responderá: Pois eu quero o João Pedro de volta. Eu preciso que você me ajude a separar ele da Sandra. Se a gente conseguir fazer ele passar por vilão aos olhos dela, ela vai deixar ele e eu vou ter a chance de reconquistar ele e você vai ter a sua filha de volta. O vilão sorrirá, já com os olhos brilhando com a malícia. O safado dirá que a ideia é interessante e perguntará quais os termos da parceria dos dois. A Mariana então concluirá: Você ajuda a destruir o relacionamento deles e, em troca, eu te ajudo a conseguir o que quiser em relação ao cacau do João Pedro. Temos um trato, Egídio? O vilão se levantará, estenderá a mão e selará o acordo. Pois temos, dona Mariana, temos um belo trato. Terminará ele. O vilão passará as próximas horas traçando um plano meticuloso. Ele saberá que precisará ser algo que não deixasse rastros de sua participação. Algo que fosse fiel o suficiente para Sandra acreditar que o João Pedro era o culpado. O Egídio dirá a Mariana: A gente precisa de algo que atinja diretamente a confiança dela nele. Algo que faça ela questionar seu caráter, Mariana. E será aí que o safado terá uma grande ideia e sugerirá a Mariana fazer com que João Pedro esteja roubando dinheiro da fazenda de seu pai. A Mariana a alertará: Mas isso é perigoso, Egídio. Se ele descobrir, ele vai querer vingança. O João Pedro não é dessas pessoas que rouba as pessoas, ainda mais o pai dele. O Egídio responderá com segurança: Não, se ele não souber que fomos nós, Mariana. E eu tenho certeza de que podemos fazer isso sem deixar rastros. Na manhã seguinte, o Egídio começará a implantar seu plano. Ele saberá que o João Pedro era responsável por algumas das finanças da fazenda do Inocêncio. Com acesso aos documentos, o Egídio forjará algumas transações, fazendo parecer que o João Pedro estava desviando dinheiro para uma conta pessoal. Ele se certificará de deixar pistas suficientes para que a Sandra encontrasse. Dias depois, a Sandra entrará no escritório do João para deixar alguns papéis e notará algo estranho em sua mesa. A Sandra dirá: Mas o que é isso? Ela pegará um dos documentos falsificados e começará a ler. Seus olhos se arregalarão quando ela viu o montante de dinheiro que parecia estar sendo desviado. A grávida então confrontará o João. João, o que você fez? Da onde que tá vindo todo esse dinheiro aqui? O João Pedro, antes de responder, tentará acalmar a Sandra, mas ela estará sem entender nada. É isso mesmo que eu tô vendo? Você tá roubando o dinheiro da tua própria família, João. Eu não posso acreditar que você seria capaz disso. Você não é a pessoa que eu conheço. Ele, desesperado, insistirá. Não, eu juro, Sandra, eu não fiz isso. Isso é armação de alguém. Tão querendo me derrubar. Mas a Sandra, com lágrimas nos olhos, se afastará. Eu não sei mais o que pensar, João. Eu não sei mesmo. Enquanto isso, a Mariana observará a confusão de longe, satisfeita com o andamento do plano. Ela se aproximará do Egídio, que estará escondido, e sussurrará: Tá funcionando, Egídio. Ele tá caindo direitinho. Não é que você teve uma ideia boa? O Egídio, com um sorriso malicioso, responderá: Pois ótimo, Mariana. Agora é só continuar a pressionar até que ela não aguente mais. Nos dias seguintes, a Sandra se afastará cada vez mais do João, desconfiada e magoada. O João Pedro, por sua vez, tentará de tudo para provar sua inocência, mas as evidências forjadas pelo Egídio serão convincentes demais.
A Mariana aproveitará a oportunidade para se aproximar do João, fingindo solidariedade. João, eu sei que você tá passando por um momento difícil. Eu só quero que você saiba que pode contar comigo para qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, João. Ele, exausto e abatido, aceitará o apoio dela, sem desconfiar de suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, o Egídio e a Eliana continuarão a manipular a situação nos bastidores. A Eliana, com a sua natureza traiçoeira, sugerirá novos passos para aumentar a desconfiança da Sandra. A gente pode fazer parecer que ele tá com outra mulher, Egídio. Isso vai acabar de vez com a confiança dela nele. O Egídio concordará e os dois começarão a planejar a próxima etapa do golpe. Até que o Egídio dirá que pior que isso seria se o João Pedro voasse para cima dele e que assim a Sandra o largaria de vez. A Mariana, que estará presente, não entenderá nada, mas deixará o vilão agir. O João Pedro cairá feito um pato em um novo plano do Egídio. O mau caráter surgirá na casa da Yolanda com uma mala de dinheiro para ajudar ela e a filha a se sustentar. Só que ele só estará pensando em provocar o João Pedro. O mocinho se irritará e vai querer tirar a amada do casarão. Em seguida, ele irá para cima do Egídio, que apanhará sem reagir. A Sandra sentirá fortes dores, mas o pai de sua filha não dará bola e continuará brigando. Ele surtará ao ver o vilão dar dinheiro para bancar as despesas da filha e da ex-mulher e terá um ataque de fúria. Jogará o sogro longe e socará a sua cara, mesmo sem o mais velho revidar. No meio disso, a Sandra avisará que está sentindo uma dor muito forte, mas será ignorada pelo amado. A Eliana agirá rápido e a enfiará dentro do carro para levá-la para um hospital. Depois, o João chamará a Yolanda e irá atrás da gestante. Depois de ser tomado pela raiva, o produtor rural vai se culpar pelo fim da filha prematura. A Sandra será submetida a uma cesárea, mas infelizmente o bebê não resistirá. O João Pedro vai reconhecer sua burrada e dará dó ao chorar desesperado com o fim da criança. Nós tentamos de tudo, mas infelizmente a criança não resistiu. Sua filha nasceu sem vida. A gente tentou reanimá-la, mas infelizmente... dirá a médica ao João Pedro. Ele perguntará se era menina, e a profissional de saúde a assentirá com um gesto. Sem vida? Minha filha? Como é que uma criança nasce sem vida? Onde é que tá minha filha? Eu quero ver minha filha. Ele berrará, descontrolado. O Guto explicará que a Sandra teve um descolamento de placenta e que o bebê estava com os batimentos muito fracos quando a gestante chegou ao hospital. Eu não tinha nada que ter deixado ela naquele estado. Eu não tinha nada que ter me pegado mais aquele fio de uma miséria do pai dela. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Foi minha culpa, mais uma vez. Primeiro manhinha, depois agora minha filha. Gritará o João. O José Bento tentará acalmá-lo. Dirá que ele fez tudo que estava no seu alcance. Se eu tivesse feito, minha filha não tava aí, não tinha se ido. Rebaterá o pai em luto. Foi uma fatalidade, João. Na idade gestacional que ela tava, é irreal pensar que essa briga tenha levado a criança a óbito. Vai declarar o Guto. O caçula sairá de perto de todos. Entrará em um banheiro e socará um espelho várias vezes, quebrando em muitos pedaços. Ele só vai parar de esmurrar o objeto porque o Diocleciano conterá. O jovem cairá em um pranto de dor e não vai parar de se culpar pelo ocorrido. Enquanto isso, na vila, o Egídio não dará a mínima para o mal-estar que a Sandra terá durante uma briga entre ele e o João. Ele verá a Eliana pegar o carro e socorrer a gestante, mas irá para sua casa feliz por ter conseguido tirar o genro do sério. O vilão falará para Mariana
que a filha foi parar no hospital e desdenhará da situação que culminará na perda da neta. Deve de ter tido uma crise nervosa. Essas frescuras aí que mulher sempre inventa para chamar atenção, dirá o vilão. O Egídio provocará dizendo que só pensa nele, não dará a mínima para o estado preocupante da filha e voltará para sua fazenda. A Mariana surgirá cuidando dele, com uma bolsa de gelo no machucado. E agora, você gostaria que mudassem a novela e o bebê da Sandra sobrevivesse? Sim ou não? A Sandra e o João Pedro combinam? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.